Olá pessoal, conforme nós combinamos em sala, eu vou ficar fazendo alguns vídeos sobre o conteúdo que nós estamos vendo, com o objetivo de fortalecer o aprendizado de vocês. Nós já damos início ao conteúdo que nós chamamos de sequência, certo? As sequências, elas nada mais são do que um conjunto de elementos que seguem um determinado padrão. Se eu tenho, por exemplo, os números naturais, eles seguem um padrão, que foi o que eu falei para vocês na sala, lembram? Que é o de acrescentar um em cada termo. Se eu tenho aqui o primeiro termo, quando eu somo mais um, eu venho para o 2. Quando eu somo mais um já no segundo termo, venho para o 3. E assim sucessivamente. Essa daqui é a sequência dos números naturais. Eu posso ter a sequência dos números pares, como sendo 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Qual seria aqui o meu padrão que eu consigo observar nessa sequência? É somar 2. Eu sempre estou somando 2 no termo anterior para originar o termo posterior. Outras sequências podem ser vistas na natureza não somente como números, mas como um conjunto de elementos em si, ou um conjunto de estruturas em si, que eu consigo achar um padrão nelas e formar uma sequência. Por exemplo, a sequência que vocês estão vendo no livro de vocês dos triângulos. Eu tenho aqui inicialmente um triângulo. Posteriormente, eu vou ter 3 triângulos agrupados, 9 triângulos agrupados e depois 27 triângulos agrupados. Quando eu percebo que em cada um desses 4 triângulozinhos que eu tenho aqui, eu consigo observar que todos eles são números que são múltiplos ou divisores de 3, certo? O 1 divide o meu 3. O meu 3 também divide 3. O meu 9 já é um múltiplo de 3. 27 também é um múltiplo de 3. Então, a partir dessa lógica, desse padrão, eu consigo determinar a lei de formação que rege a minha sequência. Por exemplo, o primeiro termo é 1. Se eu observar o segundo termo, ele nada mais é do que o anterior multiplicado por 3. O meu terceiro termo nada mais é que o meu termo anterior, que é o 3, multiplicado novamente por 3, dando origem ao termo 9. O meu quarto termo ele é obtido através do meu termo anterior, que é 9, multiplicado novamente por 3, que origina o 27. E se eu quiser dar sequência a esse meu padrão, eu só preciso aqui, pegar o termo que eu já tenho, 27, e multiplicar por 3 novamente, que daria igual a 81. Se eu multiplicar esse 81 por 3 novamente, obtenho o meu termo, que seriam 243 triângulos. Se vocês lembrarem das minhas aulas de potenciação, eu posso reescrever isso aqui como sendo 3 elevado a zero, que daria 1 como sendo o primeiro termo, 3 elevado a 1, que daria 3 como sendo o segundo termo, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, que daria o meu terceiro termo, 9, 3 elevado a 3, que daria o meu quarto termo, 27. Eu também posso escrevê-lo dessa forma, em potenciação, certo? Toda sequência, como eu já falei, ela segue um determinado padrão. E esse determinado padrão é o que a gente chama de lei de formação, que é o que rege a minha sequência, é o que origina essa minha sequência. Passando aqui para as atividades, que é um conteúdo que vocês já estão fazendo, começaram a fazer em sala, eu só preciso basicamente observar
a quantidade de termos que eu tenho em cada um dos meus elementos. Vamos aqui para o primeiro. Eu vou ter uma bolinha. No segundo, 1, 2, 3, 4 bolinhas. No terceiro, eu tenho aqui as 4. Aí 5, 6, 7 e 8. 9 bolinhas. Depois eu vou ter novamente aqui as 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bolinhas. Vou ter aqui, ó, as 16. E vou ter mais 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bolinhas. Então, a minha sequência desse padrão que está sendo observado é 1, 4, 9, 16, 25. Não é uma questão difícil, é uma questão basicamente de observação, de não errar na contagem e de prestar atenção no que o que a questão pede. Como essa questão pede simplesmente para você determinar a minha sequência, que é basicamente achar a quantidade de elementos que tem em cada um desses termos, ou seja, a quantidade de bolinhas, então é simplesmente contar e escrevê-los. Eu posso fazer o mesmo para esse outro. Conto os quadradinhos. Tem 2, tem os 4, 5, 6. Vou ter esses mesmos 6 aqui e vou somar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou ter os 12 aqui. Vou somar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aqui eu vou ter os mesmos 16. E vou somar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Certo? Não é difícil, tá? Certo? Não é difícil. Essa é uma questão realmente de contagem e de prestar atenção. Se eu for observar aqui, por exemplo, essas outras questões, que não vamos nos aprofundar basicamente nelas, mas eu consigo, ó, na primeira questão, na letra A, eu consigo observar que isso daqui é a sequência dos números pares, cuja minha lei de formação ou meu padrão é somar mais 2 em cada um dos termos. Eu tenho 0 mais 2 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 2 igual a 6, 4 mais 8 igual a 10. Certo? Na prova, pode ser que caia uma questão basicamente nesse estilo, só que ao invés de eu pedir a sequência, eu posso pedir qual será o próximo termo ou o sétimo ou oitavo termo da minha sequência. Então, o que vocês vão fazer? Observar qual é a minha lei de formação da minha sequência, ou seja, qual é o meu padrão que rege a minha sequência, para poder saber quais são os termos posteriores, certo? Como eu tinha explicado em sala, esse conteúdo introdutório ele não é difícil, mas ele serve para que vocês desenvolvam o que a gente chama de pensamento matemático. É importante achar uma lógica matemática em certas situações, em certos contextos, como por exemplo da sequência, para que eu consiga compreender e também explicitar o que eu sei em linguagem matemática. No português nós não temos as orações, nós temos os períodos, nós temos as frases, nós não temos o alfabeto específico para que podemos nos comunicar. Então, a mesma coisa acontece na matemática. Na matemática nós temos uma linguagem própria, a forma de comunicar matematicamente em que todos que veem aquela linguagem, que se apropriaram daquela linguagem, vão entender o que ela quer repassar. Então, percebam, a minha linguagem matemática, ela é construída a partir do que nós chamamos de símbolos.
Esses símbolos, eles são símbolos matemáticos, eles são divididos basicamente em 4 categorias, que são os nossos algoritmos, que a gente vai chamar de número, os nossos sinais de operação. Nós temos as 4 operações básicas, mais a radiciação, que também é uma operação. Temos também a potenciação, que também é uma operação, mas que não possui sinal específico, porque é basicamente pegar um número e elevar ao outro. Então, nos sinais de operações, para as 4 operações básicas, eu tenho o mais, tenho o menos, tenho o vezes, que comumente vocês vão ver aparecendo simplesmente como um pontinho. Tenho o sinal de divisão, que também geralmente vai aparecer somente como 2 pontinhos. E tenho o sinal da minha radiciação. Quando eu falo também de linguagem matemática, eu vou ter aqueles sinais que eu chamo de sinais de comparação. Esse daqui são que vocês todos conhecem, que é o meu sinal de igual. Eu tenho o meu sinal que eu coloquei hoje, esperei vocês falarem. É o sinal que eu chamo de diferente. Sempre que eu quero dizer, por exemplo, que 3 não é um número 5, eu posso escrever assim: 3 é diferente de 5. E vou ter os meus sinais também de maior que e de menor que. Se ficarem com dúvida, lembrem-se que a boquinha do sinal sempre abre para o maior. Por exemplo, 7 é maior que 5. 5, por sua vez, é menor que 7, ó. Tá vendo? A boquinha sempre abre para o maior. Então aqui, ó, o primeiro sinal é maior que, o segundo sinal menor que. Exemplo, 7 é maior que 5, 5 é menor que 7. E vou ter também os meus símbolos de agrupamento, que são utilizados nas nossas famosas expressões numéricas. Quando eu quero delimitar situações dentro da minha expressão numérica para evitar um erro de cálculo, eu utilizo os meus sinais de agrupamento, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Lembrando que aqui eles já estão também na ordem de resolução. Primeiro eu resolvo quem está dentro do colchete, depois dentro do parênteses, depois eu passo para os colchetes e depois eu passo para o mais abrangente, para o mais geral, que é as minhas chaves. Vamos ter alguns exemplos aqui, ó. Como é que eu escrevo uma frase que está em português na minha linguagem matemática? Aqui, ó, a adição. Primeiro, o que é uma adição? É somar, certo? A adição de 10 mais 15. Como eu tenho na minha linguagem matemática, a gente chama de algarismos, eu vou substituir já o 10 por 10 em algarismo e o 15 por 15 em algarismo, que são os meus números. E o sinal que representa a minha adição, que é uma soma, é o sinal de mais. Então, essa frase, a adição de 10 com 15, é simplesmente 10 mais 15. Se baseando no exemplo anterior, de maior e menor que, se eu digo que 18 é maior que 3, eu simplesmente escrevo 18, pego o sinal, lembrando que a boquinha dele sempre abre para o maior número, é maior que o meu 3. 3 multiplicado por 8 é igual a 24. Aqui eu já vou ter, ó, uma multiplicação, que é o que a gente chama de sinal de operação, lembram? Um vezes, que vai aparecer para vocês agora quase sempre como sendo essa bolinha. Vou ter o meu sinal de comparação, porque a questão me diz que 3 vezes 8 é igual a 24, então eu tenho que colocar a minha comparação e represento o meu 24, que estava escrito por extenso, pelo meu algarismo 24. Diferença sempre é uma conta de subtração, certo?
Então, se eu leio a diferença entre o dobro de 3 e 1 é diferente de 4. Ou seja, o dobro de 3 nada mais é do que multiplicá-lo por 2. Diferença é o meu sinal de subtração. Menor que 1, uso aqui o meu sinal de comparação diferente de 4. Isso é verdade? Vamos observar. 2 vezes 3 é 6, menos 1, diferente de 4. Isso aqui resulta em 5, diferente de 4. Então, é uma operação verdadeira. Eu tinha pulado aqui o da raiz. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Vou ter aqui uma operação, a radiciação do 10. Vou ter uma comparação com o meu sinal de igual a 10, que é um algarismo. Como eu tinha dito para vocês, os sinais de agrupamento, eles servem para delimitar uma parte do meu cálculo para impedir que haja erro. O triplo da diferença entre 20 e 10. Primeiro, a diferença está acontecendo entre 20 e 10. Essa diferença aqui vai resultar somente em 10. E é o triplo dela, que daria aqui resultando em 30. Se eu não colocasse esse sinal de agrupamento, eu ficaria não tendo não tendo parênteses. A primeira operação que eu multiplico é a multiplicação ou a divisão. Como aqui eu não tenho divisão, vou para a multiplicação. Ficaria 3 vezes 20 menos 10, que seria 60 menos 10 igual a 70. Vejam, já usando aqui os símbolos, 30 é diferente de 70. As duas contas estão corretas? Do ponto de vista matemático, sim. O que vai me dizer o que eu realmente quero para saber qual das duas está certa é os sinais de agrupamento, parêntese, porque a diferença que eu quero é simplesmente entre 20 e 10. E aqui não, aqui eu fiz o triplo de 20 menos 10, ou seja, a diferença do triplo de 20 com 10 resulta ou é igual a 70. É outro cálculo, certo? Então não confundam quando vocês forem passar uma frase, passar uma oração para a linguagem matemática. Vamos ver aqui, exemplos simples. 200 dividido por 10, ou a divisão de 10 de 200 por 10. Uso aqui o meu sinal de operação. 30 é maior que 2 elevado ao cubo. Como isso aqui não tem uma forma, um sinal específico para determinar a potenciação, eu simplesmente coloco ele como sendo 2 e um númerozinho lá em cima é o elevado a uma determinada quantidade que eu peço. Essa linguagem matemática ela é extremamente importante quando eu começo a estudar o que a gente vai chamar de igualdade. E essas igualdades elas são definidas escritamente como sendo um membro é igual a outro membro. Eu chamo de membro as partes da minha igualdade, certo? Sempre eu vou ter duas partes nessa igualdade, que eu vou chamar de primeiro membro e de segundo membro. Eu podia escrever da outra forma. Posso fazer aqui, 2 mais 2 é igual a 3 mais 1. Tudo que acontece no primeiro membro tem que resultar no que acontece no segundo membro. Eu tenho aqui, 4 é igual a 4. Essa igualdade é garantida, por exemplo, quando vocês comumente querem comparar na balança pesos. Se eu tenho aqui um peso de 4 quilos, eu posso dizer que ele é exatamente igual a um peso de 3 somado com um peso de 1. Certo?
Não é uma parte confusa, não é uma parte difícil, mas ela é importante para vocês saberem que quando eu tenho uma quantidade que até o momento ela não é conhecida, eu posso obtê-la a partir do resultado de um desses meus dois membros. Isso me é garantido porque eles são iguais. O resultado de um e de outro são iguais. Eu posso também ter operações de igualdade, mas no sentido de comparação. Por exemplo, eu posso escrever aqui, 5 mais 1 é maior que 4. Eu estou comparando, mas eu também tenho aqui o primeiro membro e segundo membro, certo? Esse conteúdo é importante quando eu começo a avaliar o que eu chamo de incógnita. As minhas incógnitas são exatamente as minhas quantidades que eu não vou conhecer dentro da minha igualdade entre membros. Já falei para vocês quais são os nomes de cada um dos sinais, diferente. O menor que, a boquinha sempre vai abrir para o lado maior. Então, esse aqui está abrindo um lado para frente, então ele é o menor. O maior que, a boquinha sempre lado maior, a gente sempre fala, o primeiro é maior que tal. O menor ou igual. Esse menor ou igual é simplesmente acrescentar um sinal de igualdade. Exemplo, o 5 é maior ou igual a 6. O 5 é maior que 6? Não. O 5 é igual a 6? Não. Então isso aqui não é uma operação que é válida. Mas se eu escrevesse 5 é maior ou 6 é maior ou igual a 5, então ele seria considerado como uma operação válida, porque ele é maior. Essa minha condição de ser maior ou igual significa que ele ou pode ser maior ou pode ser igual. Então, 6 é maior ou igual a 5, que seria uma operação válida. Vocês vão trabalhar com esse tipo de operação um pouquinho mais na frente. Então, por enquanto, não vou precisar se preocupar muito com isso. Vamos aqui, a partir de uma questão onde eu não consigo, onde eu desconheço alguma quantidade, achar qual é o valor dela. Vamos ver aqui nessa primeira questão. Eu tenho 3 mais 7 igual a 2 mais um triângulo. Se eu resolver quem está no meu primeiro membro, eu vou ter a seguinte resolução. 3 mais 7 é igual a 10. Quem está no meu segundo membro é uma quantidade que eu não conheço, certo? Vai ser igual aqui 2 mais o meu triângulo. Como eu sei que 2 mais o meu triângulo tem que dar exatamente igual a 10, eu penso o seguinte: qual é o número que acrescido de 2 resulta em 10? O 2 mais 2 resulta em 10? Não, resulta em 4. O 2 mais o 5 resulta em 10? Não, resulta em 7. Vou para o maior. 2 mais o 6 resulta em 10? Não, resulta em 8. Posso ir para o maior. 2 mais 8 resulta em 10? Sim. Então aqui é o número que somado com 5 vai resultar em 10. Isso significa que o meu triângulozinho ele é igual a 8. E eu encontrei essa quantidade sabendo que o que tinha no meu segundo membro deveria ser igual ao que está no meu primeiro membro. Quando eu já sei o que é uma igualdade e eu sei que tudo que acontece no meu primeiro membro deve resultar no que acontece no meu segundo membro, eu estabeleço o que eu vou chamar de propriedades da minha igualdade. Lembram quando vocês estudaram as propriedades da multiplicação e as propriedades da adição? Para a igualdade eu também vou ter. A minha primeira propriedade é a propriedade que eu vou chamar de propriedade reflexiva.
Pelo nome, ó, vamos prestar atenção, né? Reflexão, a gente geralmente faz uma reflexão sobre algo. Ou se eu olho no espelho, eu estou refletindo a mim mesmo. Não é isso? Então, essa propriedade reflexiva é basicamente vocês lembrarem disso. É como se vocês estivessem se olhando no espelho. Então, ela diz o quê? Que qualquer coisa é igual a si mesma. Por exemplo, um carregador de celular é igual a um carregador de celular. Um lápis é igual a um lápis. Essa propriedade me diz que qualquer número é igual a ele mesmo. Por exemplo, o 5 é igual ao 5, o 120 é igual ao 120, o 3 quartos é igual ao 3 quartos. E como eu falo sobre qualquer coisa, é um número que eu não vou definir, então ele pode assumir qualquer valor. Eu posso então exemplificá-lo como sendo um A igual a um A, um B igual a um B, ou a minha famosa incógnita, o X, um X igual a um X. A minha próxima propriedade é a propriedade transitiva. Ó, vamos pelo nome. Transitiva é como se eu estivesse transitando de um local ou de uma informação ou de uma ideia para outra. Então, essa minha propriedade, ela transitiva, ela vai afirmar o seguinte: se eu tenho, por exemplo, duas igualdades, em cada uma dessas duas igualdades eu tenho dois membros, não é? Eu posso dizer que o que está no meu primeiro membro ele é igual ao meu segundo membro. E se essa operação ela se repete em outra igualdade, então essa segunda coisa é igual à terceira. E se isso também está se mantendo esse princípio de igualdade, então o meu terceiro elemento, ou seja, a minha terceira operação que está acontecendo, ela é igual à minha primeira também. Então vamos por parte. Ela é um pouco confusa, mas não é difícil. Se eu digo aqui ó, que 3 mais 7 é igual a 10, e digo que o meu 10 ele também pode ser resultado ou obtido através da minha operação de 12 menos 2, esse sinalzinho aqui ó, ele é chamado de equivalência. Ele é um sinal de equivalência. Ela está dizendo aí que ele é uma implica de ida e volta, ou seja, o que está indo, ele também está voltando. Essa igualdade ela se mantém nos dois caminhos de ida e volta. Na matemática, esse sinalzinho tem um nome de se, somente se. Aí vamos aqui, ó. Se eu digo que o meu 10 ele pode ser obtido da adição de 3 mais 7 e digo que o meu 10 ele também pode ser obtido através da diferença de 12 menos 2, eu posso afirmar com certeza que o que está aqui ó, no meu primeiro membro, 3 mais 7, vai ser igual ao que está no segundo membro dessa minha outra igualdade. Por quê? Porque, como eu falei, esse sinalzinho de equivalência está garantido o caminho de ida e volta. O que acontece, ele acontece tanto indo como voltando. Se 3 mais 7 vai resultar em 10, eu estou indo, e 10 é resultado de 12 menos 2, eu posso voltar também, que 12 menos 2 vai ser igual a 3 mais 7, ou 3 mais 7 igual a 12 menos 2. Se eu for representar isso em linguagem matemática, é a mesma coisa dizer que se o meu A é igual ao meu B e o meu B é igual ao meu C, eu posso com toda certeza dizer que meu A é igual ao meu C. Porque, olha, se A é igual a B e B é igual a C, eu posso substituir aqui no outro membro. Eu posso substituir o A aqui, o B aqui por A, e igualar novamente. Então aqui ó, isso se mantém. É o que eu vou chamar de transitiva. Se vocês lembrarem do nome, é como se eu estivesse transitando. Eu estou transitando uma informação para outra. E eu vou ter também a minha propriedade que eu vou chamar de propriedade simétrica. Esse simétrica vem de simetria, ou seja, de igualdade.
ela afirma que se uma coisa é igual a outra, então a segunda também é igual à primeira. É como se fosse o caminho de ida e volta, mas é basicamente você inverter os membros. Se eu digo aqui que 3 mais 7 é igual a 10, eu posso inverter os membros e dizer que 10 também é igual a 3 mais 7. Se eu for colocar em linguagem matemática, eu digo que A é igual a B e posso com toda certeza afirmar que B também é igual a A. É como se eu estivesse voltando ou invertendo os meus membros da minha igualdade.